Então vamos lá? Ó, dentro desse raciocínio, então, nós vamos entender que, em sentido material ou objetivo, a administração pública é a própria função administrativa abarcada por aqueles quatro atividades, né? E quando a gente vai conceituar, então, o direito administrativo, a gente conceitua como um direito que está vinculado à função administrativa. Então, a ideia é de que esse direito administrativo é um direito vinculado à função administrativa. O direito administrativo surge como um direito que se vincula ao exercício da função administrativa. A função administrativa se manifesta por meio da atividade estatal e ela é regulada por esse direito administrativo. O direito administrativo surge nesse sentido. E aí, existem várias teorias que tentam conceituar o que é o direito administrativo e o que é a função administrativa que esse direito regula. São várias teorias que surgem ao longo da história com a intenção, né, de fazer essa conceituação. Como é que eu vou conceituar essa nova matéria? O que é o direito administrativo e o que é essa função administrativa que esse direito atua regulando, né, atua normatizando? Então, algumas teorias foram trabalhadas e vale a pena a gente conversar até para que vocês conheçam como se deu a formação histórica até a gente chegar no conceito que hoje é para a gente o conceito ideal, o conceito que a nossa doutrina adota majoritariamente. Primeiro, é importante que você entenda que a primeira teoria surgiu na França. A Escola do Serviço Público francesa, famosíssima Escola do Serviço Público, dizia que a função administrativa e o direito administrativo teria como objeto a prestação de serviço público. Pessoal, vamos lá. Dizer que o direito administrativo tem como objeto a análise da prestação de serviço público traz para a gente alguns equívocos, né? Primeiro, porque a gente acabou de ver que a função prestacional é apenas um dos aspectos dessa função administrativa. Então, na verdade, eu não posso limitar a função administrativa e o direito administrativo à análise da prestação de serviços. Eu estaria esquecendo da função regulatória, da função ordenadora, da função de controle, que também fazem parte desse conceito de função administrativa. Mas mais importante, nessa prestação de serviço público, nós temos outros ramos do direito que se preocupam com a gestão dessa atividade. Por exemplo, o direito tributário, ele vai definir como se faz para custear a prestação desse serviço. Se for um serviço individual, ou T-Singoli, né? Ele pode ser custeado por meio da cobrança de uma taxa, que vai variar e ter como base de cálculo a utilização desse serviço pelo particular. Por sua vez, se a gente tiver um serviço geral, multi-universo, prestado a todos de forma genérica, o serviço público vai ter que ser custeado pela cobrança de impostos, a receita geral, enfim. Na verdade, o grande problema da escola do serviço público é excluir atividades do Estado. Então, eu acabo excluindo as atividades do Estado que dizem respeito à função administrativa e que não são prestacionais, né? Como o poder de polícia, como a ordenação, né, e a regulação de atividades. Mas, por outro lado, além de tudo, eu incluo atividades inerentes aos outros ramos do direito que dizem respeito à prestação de serviço. Então, a Escola do Serviço Público francesa não serviu para delimitar e delinear os contornos desse estudo do direito administrativo. Eu não posso vincular o direito administrativo à prestação de serviço público necessariamente, como se ele se limitasse a isso e como se o serviço público estivesse todo abarcado por esse direito administrativo, porque não está. Tranquilo? Então, surgiu uma outra teoria. Essa teoria que também não vai ter como ser adotada e você vai conseguir enxergar isso rapidamente. Só ao ler a teoria você não vai ter dificuldade por tudo que a gente já conversou nessa aula, que é o critério do poder executivo. Então, começou-se a dizer que o direito administrativo seria o direito que trataria das relações travadas pelo poder executivo, seja internamente, seja nas relações travadas com particulares, mas sempre a atividade do poder executivo. É um equívoco, né?
você vincular o direito administrativo ao poder executivo é um equívoco imenso. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque o poder executivo, ele também exerce outras funções que não a função administrativa. Então, quando o presidente da República edita uma medida provisória, as regras da edição da medida provisória, por exemplo, elas não estão tratadas no direito administrativo. É matéria do direito constitucional. É o direito constitucional que vai estabelecer os parâmetros para a edição de uma medida provisória, até que ponto é possível e, né, a partir de que ponto isso se torna inconstitucional. Enfim, nada tem a ver com o direito administrativo a função legislativa exercida atipicamente pelo Poder Executivo. Então, quando o Poder Executivo exerce outras funções que não a função administrativa de forma atípica, e a gente sabe que isso é possível, né? Porque a função administrativa é a função típica, mas não é a única função do Poder Executivo. Então, quando o Poder Executivo exerce a função administrativa tipicamente, tudo bem. Mas, quando ele exerce a função atípica de legislar, quando ele exerce outras funções, a função política de Estado, que a gente sabe que também é uma função exercida pelo Poder Executivo, essa função não é regulada pelo direito administrativo. Então, eu não posso dizer que toda atividade do Poder Executivo é regulada pelo direito administrativo. Consequentemente, dizer que o direito administrativo ele teria como critério a análise da atuação do Executivo seria ampliar o objeto do direito administrativo de forma indevida, já que o Poder Executivo, ele também executa outras atividades que não dizem respeito a essa função administrativa. Mas, além disso, tem um outro problema. O outro problema é que o direito administrativo, ele também trata das atividades exercidas no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, quando esse Poder Legislativo e Poder Judiciário executam atipicamente a função administrativa. Então, quando o Poder Judiciário publica um edital de concurso público para nomear analistas do Tribunal Regional Federal, nesse caso, eu estou diante da função administrativa regulada pelo direito administrativo. Esse concurso precisa respeitar todas as normas do direito administrativo, assim como essa nomeação, essa posse desse servidor. Ou seja, eu também não posso limitar a análise do direito administrativo ao Poder Executivo. Primeiro, porque, como eu disse a vocês, o Poder Executivo executa outras atividades não tratadas pelo direito administrativo, e também porque o direito administrativo, e principalmente nesse ponto, o direito administrativo também atua nas funções atípicas de administrar, exercida pelos outros poderes da administração. Quando o Poder Legislativo e o Poder Judiciário exercem a função administrativa atipicamente, isso também diz respeito ao direito administrativo, tá? Então, o direito administrativo é um ramo que analisa não só a atuação do Poder Executivo e nem toda a atuação do Poder Executivo. Nada feito. Daí, se criou uma regulamentação no sentido de que a atuação do direito administrativo se limitaria e teria como objeto as relações jurídicas travadas entre o Estado e o administrado. Nunca. Pessoal, eu não tenho como dizer que o direito administrativo trata de todas as relações jurídicas travadas entre o administrado e o Estado. O Estado, ele trava uma série de relações jurídicas. A relação jurídica administrativa é apenas uma delas. Então, o Estado trava com particulares relações jurídicas tratadas pelo direito privado. Como eu disse a vocês, vocês vão aí ao longo das aulas aprender que o Estado celebra contratos de locação, de compra e venda, contratos privados numa relação jurídica com o particular. E quando o Estado celebra contrato privado com o particular, essa relação jurídica não é tratada pelo direito administrativo. Ela é tratada pelo direito privado, pelo direito civil. São contratos que não têm as prerrogativas e as regras de direito administrativo tratando da sua regulação. Por outro lado, existem relações jurídicas travadas entre o Estado e o particular, ainda que no direito público, que nada tem a ver com o direito administrativo, né?
a relação tributária, né? Então, quando o Estado ele cobra tributos, taxas, contribuições, impostos, ele está travando uma relação jurídica com o particular. E nessa relação jurídica que ele trava com o particular, ele não está criando, ele não está tratando do direito administrativo. Ele está travando essa relação jurídica no direito tributário. Ele está fazendo isso num outro ramo do direito público, que é o direito tributário, que trava relações, que cria limitações e relações no âmbito jurídico, tá? Também, pessoal, se buscou um critério para conceituar o direito administrativo que a gente chama de critério residual. Esse critério não está errado, não. Mas, na verdade, ele não é o ideal para a gente. Ele diz o seguinte: o critério residual diz que o direito administrativo ele trata da função do Estado que não seja nem a função legislativa, nem a função jurisdicional e nem as relações travadas pelo direito privado. Ou seja, não está errado. É fato que o direito administrativo trata da atuação administrativa estatal e assim conceituada como uma atividade do Estado que não se configura função legislativa, que não se configura função jurisdicional e que também não é relação jurídica regida pelo direito privado. O problema é que eu não posso estudar um ramo do direito conceituando ele pelo que ele não é, né? É impossível. Eu não tenho como admitir que um ramo do direito seja conceituado com base naquilo que ele não é. Então, por isso, esse conceito, esse critério residual, que não é um critério equivocado, não é. Ele só diz verdades, tá? Ele não é um critério satisfatório. O entendimento é de que ele não vai satisfazer o conceito necessário à formação de uma disciplina. Eu não tenho como criar uma disciplina conceituando o direito administrativo com base naquilo que o direito administrativo não é, tá? Por isso, o critério residual não foi o critério adotado pelo direito administrativo brasileiro também. Começou-se a entender que nós precisaríamos de um critério que não só definisse o que não é direito administrativo, mas que principalmente definisse o que é o direito administrativo. É claro que a gente quer também diferenciar das outras atividades do Estado, né? Para não confundir com outros ramos do direito e com outras atividades do Estado. No entanto, isso não pode ser o conceito, né? A simples distinção das outras atividades do Estado, isso por si só não tem como ser o conceito de direito administrativo. Além disso, nós tivemos um critério teleológico. O critério teleológico é aquele critério que define que o direito administrativo ele é a atuação do Estado na busca pelo interesse público, na finalidade pública. Vou te falar uma coisa. O Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, que hoje é seguido pelo Celso Antônio Bandeira de Melo, utiliza esse critério. Vem cá comigo, Lalisca, por favor. Vamos conversar um pouquinho aqui com o pessoal. Então, o Oswaldo Aranha Bandeira de Melo e hoje o Celso Antônio Bandeira de Melo, eles trouxeram para o direito brasileiro esse critério teleológico como o critério que conceitua o direito administrativo. Então, ao estudar por esses doutrinadores, você vai entender que o direito administrativo é o ramo do direito que trata das relações jurídicas travadas pelo Estado, sob o regime de direito público e sempre travadas com finalidade pública. Mas, na verdade, não é que esse critério esteja equivocado. É que eu considero, e a doutrina moderna, né, que seguiu outra linha de pensamento e não a do Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, também considera, é que esse critério é insuficiente. Por que ele é insuficiente? Porque, no fim das contas, a simples análise da finalidade pública, ela também ensejaria a conceituação de todos os outros ramos do direito voltados para o interesse público. Ou seja, todos os outros ramos do direito do Estado teriam, basicamente, como finalidade da sua gestão, a busca pelo interesse público. Então, quando o Estado cobra tributos, por mais que não pareça, ele está fazendo isso para se aparelhar na busca do interesse público. Quando o Estado ele atua no direito público numa atividade de proteção ao meio ambiente, ele busca, com finalidade pública, atender ao interesse público. Então, o que eu estou lhe dizendo é que esse critério da finalidade pública é um critério que não está equivocado, não.
realmente, o direito administrativo trava relações jurídicas do Estado praticadas na busca do interesse público e com finalidade pública sob o regime público. No entanto, o critério que a gente adotou, né, mais completo do que esse, e evitando qualquer tipo de confronto com outros ramos do direito e com outras atividades do Estado, é o critério que foi adotado pelo Eli Lopes Meireles. Então, o Eli Lopes Meireles, ele trouxe para o direito brasileiro um outro critério, que é o que a gente chama de critério da administração pública. Então, esse critério da administração pública, que é o critério que foi adotado no Brasil pelo Eli Lopes Meireles e que foi seguido pela doutrina majoritária, é o que a gente vai considerar. O direito administrativo, ele é, preste atenção que depois a gente vai trabalhar passo a passo. O direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas para a realização dos fins desejados pelo Estado de forma direta, concreta e imediata. Então vamos lá. Vou começar lhe dizendo que o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios. Isso é importantíssimo. É entender que o direito administrativo se baseia em princípios constitucionais, alguns expressos e outros implícitos, que formam o que a gente chama de regime jurídico administrativo, e que eu vou trabalhar com vocês aqui, lá nos últimos blocos, né? Claro que a minha intenção aqui não é trabalhar todos os princípios de direito administrativo, vocês terão aula para isso, mas aqueles princípios basilares que formam esse chamado regime jurídico administrativo. Esse conjunto harmônico de princípios, são princípios que hoje eles devem ser enxergados não só como norteadores da formação do direito, ou seja, são princípios que orientam a formação legislativa, são princípios que orientam a interpretação das leis, mas também são princípios que têm força normativa direta. A violação à razoabilidade, por exemplo, é violação à lei, porque viola princípio constitucional. Então existe uma força normativa direta desses princípios. Esse conjunto harmônico de princípios, ele acaba por auxiliar a atividade pública. A ideia é de que esse conjunto harmônico de princípios, ele vai traçar toda a formação legislativa e normativa desse direito. O direito administrativo, ele tem toda a sua base nesse regime jurídico-administrativo. O regime jurídico-administrativo que é formado exatamente por esse conjunto harmônico de princípios. Então, esse conjunto harmônico de princípios, esse regime jurídico-administrativo, ele forma a lógica do nosso direito. São pilares que sustentam todas as outras regras e todos os outros princípios que tratam do direito administrativo. Então, nós vamos entrar nesse conjunto harmônico daqui a pouquinho. Por enquanto, basta saber que esses princípios são basilares à formação do direito administrativo. Eles trazem uma nova forma de se raciocinar a matéria. Você não raciocina direito administrativo como você raciocina direito penal. Você vai para uma pós-graduação de penal e seu professor vai dizer, ó, na dúvida aqui, meu querido, na dúvida, pro réu, né? Esse é o raciocínio, é a base do estudo do direito penal. No direito administrativo eu digo o contrário. Na dúvida, meu filho, pro sociedade, tá? Então, se você tiver na dúvida, aqui, em primeiro lugar, a sociedade, depois o indivíduo. Então, esse regimento do conjunto harmônico de princípios que traz um raciocínio diferente da matéria. Mas não é só isso. É um conjunto harmônico de princípios, sendo que esses princípios regem os órgãos, os agentes e a atividade pública. Então, o direito administrativo atua internamente na gestão dos órgãos públicos. Então nós vamos estudar a organização administrativa, o escalonamento hierárquico desses órgãos, né? Órgãos públicos colocados hierarquicamente considerados, a divisão de competência dentro desses órgãos, delegação, avocação, ou seja, essa estrutura e análise da divisão interna desses órgãos diz respeito ao direito administrativo. É um conjunto harmônico de princípios que rege os órgãos. Esses princípios regem a formação orgânica do direito, assim como regem os agentes públicos, né? Esse direito administrativo, ele vai tratar não só dos órgãos, né, mas ele também trata dos agentes públicos.
E aqui eu ainda estou falando de uma estruturação interna, agentes públicos que dependem de concurso para provimento de cargo e que depois vão ter que seguir um escalonamento interno de atividade, com várias regras, várias limitações, várias prerrogativas, né? O direito administrativo acaba tratando desses agentes. Mas não é só isso. Além do direito administrativo tratar da administração pública internamente, dos seus órgãos e agentes, o direito administrativo também rege a atividade pública. E aí, quando eu falo da atividade pública, eu estou falando não só da gestão interna da administração, mas também da atuação administrativa externa. Ou seja, é o Estado atuando externamente, travando relações jurídicas com o particular. Agora sim, essa relação jurídica também faz parte da análise do direito administrativo, né? Então, nesse caso, a atividade pública também é regida por esse conjunto harmônico de princípios, e não só a estrutura administrativa de órgãos e agentes. O direito administrativo se preocupa com a estrutura, com os órgãos e agentes, e se preocupa também com a atividade exercida pela administração pública. Essa atividade pública também interessa a análise do meu direito. E olha, ela rege os órgãos, agentes e atividade pública para a realização dos fins desejados pelo Estado. Como a gente sempre diz, o direito administrativo busca realizar os fins do Estado. Quem define os fins do Estado é o direito constitucional. Né? É o direito constitucional. É a Constituição Federal quem estabelece quais são os fins do Estado. E o direito administrativo, ele operacionaliza. Ele vai dizer como se vai realizar esses fins. O direito administrativo não define quais são os fins do Estado. Ele busca realizar esses fins almejados pelo Estado. Então, por meio do direito administrativo, se estrutura e se equipa a atividade pública, os órgãos e agentes públicos para realizar os fins desejados pelo Estado. Claro, na busca do interesse público, né? Agora, realiza os fins desejados pelo Estado de forma direta, concreta e imediata. Olha aqui a diferenciação das outras atividades estatais. A ideia é de que o direito administrativo realiza os fins desejados pelo Estado de forma direta, porque a função jurisdicional, ela é indireta. A função administrativa é uma função direta. E isso diferencia ela da função jurisdicional. Quando a administração pública atua, ela não depende de provocação para que ela possa atuar. A atuação administrativa não depende de provocação de nenhum interessado. A administração pública tem o poder de atuar de forma direta, independentemente de provocação. Seja na atividade prestacional, seja na atividade regulatória ou ordenadora, e até mesmo na função de controle. Quando a gente aprende a autotutela, eu digo, a administração tem o poder, dever de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação. Porque a função administrativa é uma função direta, diferente da função jurisdicional, que é uma função indireta. Então, quando eu digo a vocês que realiza as atividades do Estado de forma direta, eu estou diferenciando da função jurisdicional. Porque a função jurisdicional é uma função indireta. O judiciário, na função jurisdicional, depende de provocação para que possa exercê-la. Mas também realiza os fins desejados pelo Estado de forma concreta. E aí, quando eu falo da forma direta, eu estou diferenciando da função jurisdicional. Quando eu falo da forma concreta, eu estou diferenciando da função legislativa. Porque a função legislativa não é uma função concreta. A função legislativa é uma função geral e abstrata. Quando o Estado edita leis, ele também está buscando realizar os fins almejados pelo Estado. Mas ele edita leis de forma geral e abstrata. A função legislativa, ela não é concreta, ela é geral, ela é abstrata, tá? E de forma imediata, o que diferencia a função administrativa da função política de Estado. A função política é uma função mediata. Ela visa resguardar o próprio Estado. E, de forma mediata, ela acaba por atender ao interesse público. Porque quando você resguarda o Estado, você resguarda a coletividade que depende desse Estado. Mas você resguarda a coletividade somente de forma mediata. Tá? Então é isso. Vamos dizer que o direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios
que regem os órgãos, os agentes e a atividade pública para a realização dos fins desejados pelo Estado de forma direta, de forma concreta e de forma imediata. Ok? Perfeito. Começamos a entender essa matéria. Quero rapidamente falar de fontes, auxiliar na interpretação e também eu vou precisar conversar com vocês acerca dos sistemas de controle da administração pública. Já volto.